Olá, o Filosofando está começando. Filosofando, como você bem sabe, é o seu programa de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Seja bem-vindo entre nós. Queremos agradecer por sua audiência, que é sempre um privilégio para nós saber que você, assim como muitas pessoas que têm se comunicado conosco através do nosso Facebook e pelo portal de estudos também que você conhece tão bem, estão interessadas em pensar e pensar filosoficamente e desenvolver o pensamento filosófico espírita em suas vidas. Muito bom! As inscrições para os grupos de estudos em filosofia espírita e o VER, Visão Espírita da Religiosidade, continuam abertas até fins de janeiro de 2019. Não perca essa oportunidade de você vir estudar conosco, desenvolver muito mais ainda os seus conhecimentos. Não deixe para a última hora a sua inscrição. As inscrições são limitadas, você pode fazê-las também através do Facebook. Informe-se também no nosso portal de estudos a respeito dos detalhes desses grupos de estudos. O primeiro, conforme eu disse, filosofia espírita, o segundo é a visão espírita da religiosidade. O programa Filosofando, como você bem sabe, tem por objetivo te oferecer um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia, portadora de princípios eternos e imutáveis. E desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga, tão fartamente divulgados pela mídia comercial. Vamos nos libertar um pouquinho da mídia comercial, não é? Lembramos que esse programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana. Às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 horas da manhã e aos domingos, às 15h30. Você pode também assistir online no site da TV Mundo Maior e também no seu celular. Basta baixar o aplicativo da TV Mundo Maior. O site da TV também traz a nossa página Filosofando com todos os programas de todas as temporadas, gravados até o momento. E você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal da TV Mundo Maior, no YouTube, programa Filosofando. Entre em contato conosco através do nosso facebook.com/cefyorg, com suas opiniões e sugestões que serão sempre muito bem-vindas. Lembramos ainda que este programa conta com a sua colaboração. Ligue para esse telefone que vai aparecer aí na sua tela agora, que é o 0800 12 18 38. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Nós estamos esperando por você. Hoje nós temos a produção da Regina Célia Prata e na técnica o nosso querido Fernando Rocha, todos queridos que estão aqui junto com você para que este programa seja cada vez mais intensamente abordando a filosofia espírita e a filosofia em seus aspectos convergentes e também divergentes. Muito bom, hoje, nesta semana, nós estaremos abordando este programa e mais 2 programas, uma série de 3 programas, portanto, 150 anos de desencarne de Allan Kardec. Então, nesta primeira parte, nós vamos fazer uma pequena análise biográfica do codificador com base num livro biográfico do autor Deolindo Amorim. O filósofo estoico Epíteto acreditava que a meta principal da filosofia é ajudar as pessoas comuns a enfrentar positivamente os desafios cotidianos e a lidar com as inevitáveis perdas, decepções e mágoas da vida. Essas instruções de Epíteto poderiam ser atribuídas ao professor Rivaio, Allan Kardec, que dentro da simplicidade e serenidade que o caracterizaram, soube enfrentar as vicissitudes que a sua missão lhe atribuiu. O caráter de Rivaio foi burilado ao longo de experiências e desafios em várias reencarnações que o ergueram ao patamar de um verdadeiro líder espiritual, que ele, em sua modéstia, negava aos mais próximos. O espírito Zéfiro, que se comunicava com Rivaio, nos primeiros momentos do seu trabalho com a construção da codificação espírita, assim o chamou.
Analisando duas das suas reencarnações a ele reveladas, pois não há mais nenhuma outra cuja fidedignidade seja provada, como o sacerdote e filósofo Allan Kardec na cultura druídica em território das Galhas, futura França, e posteriormente como Jean Hus, pensador e reformador religioso nascido no Reino da Boêmia, futura Tchecoslováquia, precursor da reforma protestante e aliado, amigo pessoal de John Wycliffe, futuro Leon Denis, inglês, filósofo, teólogo e professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Jean Hus foi morto após torturas nos calabouços da Igreja Católica de seu tempo e por não mudar o seu posicionamento diante da verdade que pregava, com base no Evangelho de Jesus, foi queimado vivo na cidade de Constança. Um caráter assim burilado jamais temeria enfrentar os desafios que o aguardavam quando da elaboração e futura publicação das obras espíritas, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que tocava pontos e dogmas fundamentais da Igreja. Escolhido por sua própria história de fidelidade a Jesus e aos valores éticos e morais do Evangelho do Cristo, bem como dos ensinamentos de grandes filósofos portadores de envergadura moral considerável, e como ele havia sido avisado pelo próprio Espírito da Verdade, que é Jesus de Nazaré, e pelos espíritos orientadores e participantes da elaboração da codificação, ele seria perseguido com a mesma intensidade do passado, ressalvado o fato de que a Inquisição não mais estendia suas garras nefastas àqueles que contradiziam os dogmas católicos. Porém, ainda pressionava moralmente a Igreja, pressionava moralmente e espiritualmente, tal como hoje, os que contradizem os seus postulados. Portanto, Allan Kardec jamais temeria ou se abateria ou sequer se abalaria diante dos desafios que o aguardavam. Principalmente porque sabia que tinha a proteção do próprio Jesus de Nazaré em pessoa. Qualquer ideia, escritos ou testemunhos contrários a isto não são verdadeiros. Em 31 de março de 1869, portanto, há 150 anos, deixava a Terra esse verdadeiro líder espiritual, que com fé, a mesma fé raciocinada que abraçou com o Espiritismo, legando não somente seu trabalho da mais pura integridade moral e ética a todos os autênticos espíritas, mas o seu exemplo de comportamento e postura diante de uma grandiosa mensagem que sabia não lhe pertencer, pois viera dos mais altos níveis evolutivos espirituais jamais alcançados pela alma humana. Em 2019, lembramos, portanto, esta alma, esse espírito, glorificado pela coragem, pela fé, pela dignidade, pela integridade, pelo discernimento e bom senso que sempre o caracterizaram. E mais do que nunca, proclamamos a necessidade de conscientização diante de tão nobre mensagem dos planos superiores da existência e que aqui na Terra levou o nome de Espiritismo. No formato de filosofia, aqui a última neste plano de vida, porque jamais superada por quaisquer outras filosofias humanas, meramente humanas, diria Nietzsche, porque presas aos interesses mesquinhos e menores do tempo em que são criadas. A filosofia dos espíritos, que dá significado à vida, aclara a ciência e justifica a moral e a ética. Jamais será ou poderá ser superada pelos sistemas filosóficos presos no plano consciencial de provas e expiações. A filosofia, com seus sistemas e ideias desenvolvidos ao longo de 2.600 anos de história, buscou a verdade que a filosofia espírita revelou pelas mãos e intelecto de Allan Kardec, assessorado pelos eminentes pensadores da história. Allan Kardec possivelmente aguarda que a filosofia espírita, aguarda lá no mundo espiritual, que a filosofia espírita alcance, como era do seu desejo e intenções, o mundo inteiro. No Brasil, de muitas controvérsias e conflitos,
mas de intenções e trabalho, a filosofia espírita enfrenta desafios. Cabe aos autênticos espíritas fazer com que, mais uma vez, a mensagem do alto não se perca no mar das opiniões e senso comum, ora vigentes na comunidade espírita, tal como aconteceu com a mensagem de Jesus de Nazaré, transformada em religião mítica. No sepultamento de Rivaio, com seu grande amigo, disse: "Mui caro mestre, tantas vezes tive ocasião, nas minhas numerosas viagens, de ser junto a vós o intérprete dos sentimentos fraternos e reconhecidos de nossos irmãos da França e do estrangeiro, que julgaria faltar a um dever sagrado se não viesse em nome deles, neste momento vos testemunhar o seu pesar. Ah, não serei mais do que um eco bem fraco para vos dizer da felicidade daquelas almas, tocadas pela fé espírita que se abrigaram sob a bandeira da consolação e da esperança, que entre nós foram implantadas tão corajosamente. Muitos dentre eles certamente desempenhariam essa tarefa do coração melhor do que eu. Não lhes permitirão a distância e o tempo estar aqui. Como fazê-lo, pois conheço a vossa benevolência habitual a meu respeito e de nossos bons irmãos que represento. Recebei, pois, caro mestre, em nome de todos, a expressão dos pesares sinceros e profundos que a vossa partida precipitada da terra vai fazer nascer por todos os lados. Soubestes, pioneiro emérito, coordenar a pura filosofia dos espíritos e pô-la ao alcance de todas as inteligências, desde as mais humildes, que elevastes, as mais eruditas que vieram até vós e hoje se contam modestamente em nossas fileiras. Obrigada, nobre coração, pelo zelo e pela perseverança que pusestes a nos instruir." Essas são palavras de Alexandre Delany, pai de Gabriel Delany, ao despedir-se de Allan Kardec, em discurso proferido na ocasião do sepultamento do corpo do professor Rivaio. Você pode encontrar essa mensagem na íntegra na Revista Espírita do ano de maio, no ano de 1869, no mês de maio. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas já voltamos em seguida. Até já!